peça é essa aqui. Pode voltar aqui, por favor, eu vou mostrar para vocês a peça. Aquela peça é essa aqui. É uma caixa. Exato. Fala pra mim como é que é, Carlinhos. Essa caixa é uma caixa com... Vai um computadorzinho aqui notebook para criança. Aqui no top, isso. Então, você imagina que todo aquele plano lá que você viu, você tem os fechamentos da caixa e vai virar uma peça promocional. Fechou isso aqui. Exatamente. Então, por isso aquelas máquinas são daquele tamanho, para poder cortar, e veja que o recorte realmente são perfeitos. A coisa. Exatamente. Então, a gente não imagina o trabalho que é fazer uma peça promocional e colocar essa peça depois para o público. Exato. Ter um tempo de uso curto. Normalmente, dependendo, você tem hoje, vamos colocar um pouco técnico a coisa, você tem que ter uma peça que tenha durabilidade, você tem que ter uma peça também que tenha segurança, porque quando você envolve um ponto de venda, um mercado, por exemplo, o mercado ele tem limpeza, eles vão lavar, vão fazer limpeza no mercado. Se você colocar uma peça, dependendo do produto que você utiliza, aquela peça vai ser danificada rapidamente. E às vezes você tem ações de campo que duram meses. E vocês usam que tipo de material? É variado? É madeira, papelão? As máquinas nossas lá, elas permitem um leque bem grande de material. Então eu uso acrílico, para impressão também. Então eu imprimo hoje em papel, papelão, eu imprimo em acetato, eu imprimo em chapas de PS, de PVC, material que é usado em gráfica, como microondulado, esses tipos de coisa. O Miguel está aqui no nosso set dizendo o seguinte, né, que ele teve um problema talvez da máquina dele, né, com antivírus, pede desculpas a mim, obrigado a você, ele volta a semana que vem, um abraço a você, meu amigo, tudo de bom. O Sérgio também pede desculpas porque ele não viu que era Colgate, foi mal. Tudo bem, a ideia aqui é outra, e pede para que você depois ligue para ele, viu? Ok. Só telefone no ar, você depois vai ligar para ele. Maravilha, Sérgio. Carlinhos, os aplicativos que você utiliza nessa área, né? Como você falou, você usa muito o Photoshop? Você usa Adobe? A parte que é mais utilizada é o Illustrator, é um aplicativo, e o Photoshop é um outro aplicativo voltado para a imagem. Então você hoje basicamente trabalha com os dois. São os aplicativos que são mais utilizados. Então assim, tem outros aplicativos de mercado, tem Corel, por exemplo, que é muito utilizado também. E você acaba tendo que manter esse aspecto. Não adianta alguém entrar com uma solução totalmente diferenciada, inovadora, sendo que existe troca de arquivos, né, entre os clientes. Então, se você me dá um arquivo de um determinado aplicativo que eu não tenho, eu vou ter incompatibilidade e não vou poder utilizar. Agora, o maquinário para você ter esse trabalho é pesado, né? Não pode ser máquina comum. Você não tem um Apple, né? Um Apple. Sim. Apple ou Apple? Apple. Tem que fala Apple, tem que fala Apple. Bom, Apple, vamos pegar no Apple. Todo mundo entende, né? Todo mundo entende. E sua máquina é uma máquina pesada, né? Para ter essa mobilidade. Que eu até estava mencionando com você, você pega um arquivo de saída final com você me falou quantos mega tinha aquele arquivo que nós mostramos ali? 500 mega. Aquela peça que nós mostramos, aquela peça de 3 metros, são 500 mega de tamanho. Exatamente. Quer dizer, um trabalho só. Exatamente. Uma única peça. Que seria essa aqui, que não é grande. Não é grande. Você chega a trabalhar com peça que tamanho até? Quantos metros? Você um ônibus ou uma coisa imensa? É imenso. Você chega, assim, a verdade é que o arquivo, você vai no limite dele. Vamos dizer que você vai fazer um ônibus. Pega uma lateral de um ônibus, deve ter 12 metros, 15 metros. 12 por uns quais de altura. Se você pegar isso e jogar na maior resolução possível, você está trabalhando com um arquivo em giga já, entendeu? Agora, avião também se envelopa, né? Eu sei de empresas que envelopam aviões. Exatamente. A TAM envelopou, você também fazem isso? Fazíamos, né? O Kassab não permite mais. Então a gente não pode. Proibiu? Proibiu o avião também. Eu não sabia disso não. Faz parte da lei Cidade Limpa também. Mas os ônibus também foram proibidos? Ônibus em termo, a parte de veiculação de frota que existe em São Paulo, e você vê muito isso, os veículos são adesivados. Porque na Europa a gente vê muito ônibus adesivado, eu recebi um e-mail bacana, mas o cada adesivo muito bonito, com as criações fantásticas. Na verdade, né? Você tinha isso aqui também, né? Se você tinha peças metrô, muito interessantes que foram colocadas. O metrô ainda existe ações, né? Porque o metrô acaba sendo a parte, né? Então, mas hoje o que você vê basicamente em São Paulo é um institucional. Então, a pessoa, ela fala dela mesma, é permitido, entendeu?
entendeu? Chama-se envelopar um veículo, né? A veículo você pode envelopar um veículo, dá pra fazer, né? Você pode. Mas quem tem empresas e quer, de repente, querem divulgar o seu produto, ou sua marca, né? A Inset faz isso também. Pega o seu veículo, coloca numa máquina, cria você vai junto com ele criar uma imagem e envelopar. Chama-se envelopar um veículo, né? Que a gente fala, né? Exatamente. Esse é o termo usado. E não só isso, né? A questão que a gente fala sempre maior. A gente é muito parceiro do cliente. Então, assim, o cliente ele precisa de uma solução para um determinado produto, quer alavancar de alguma forma o produto, a necessidade de vender mais, entendeu? A gente vai atrás, a gente procura criar soluções diferenciadas, entendeu? O Marcelo fala assim, que na Inglaterra falam Apple. Apple. Eu não sei, Marcelo, com A. É Apple. Aqui é Apple. O A só seria E, né? O Apple. Mas tá legal, cara. O Miguel tem me pedido desculpas, né? Por ele estar estava com um problema nos seus programas, mas ele vai estar conosco semana que vem, se Deus quiser. Sérgio, pergunta o seguinte: carros e motos de corrida também são envelopados? Sim. Quer dizer, são muito envelopados. Ali é adesivado ou é envelopado ali? Antigamente, como eu falo, você tem esses recursos que vieram beneficiar, né? Na verdade, antigamente você tinha pinturas, né? Carros como o carro de Fórmula 1 ainda tem eram pintura, pintados, né? Mas você pega Stock Car, por exemplo, adesivos. Os carros têm a pintura por baixo, uma base Todos de adesivados, pintura, todos envelopados. mas a maior parte tem apliques ali, os adesivos. Porque a bolha é uma coisa de fora, né? A bolha é uma peça só, né? Aquela bolha, né? Exato, e ela é uma peça só, que só tem as portas que saem, o capô, correto. né? E é tudo de plástico ali, até o para-brisa de plástico. Exato. Pra não ter Não problema. só carro de corrida, mas essa parte facilitou tudo. Então, eu acho que qualquer comunicação que você venha a ter, você vê um carro de ambulância, você vê um carro de polícia, tem muita parte que ainda é utilizado pintura como base, mas a maior parte tem apliques ali. Mas a Insight também trabalha com ônibus, caminhões, empresas, frota, tudo isso trabalha. Mas aquele maquinário que você tem lá. Aquilo lá, o foco principal gira em torno do PDV, que a gente chama, a parte do ponto de venda. E um ônibus, por exemplo, aí é uma outra máquina. Tem um outro equipamento que vai fazer impressão no adesivo. Porque eu tenho aqui essa peça muito simples, por exemplo, essa peça da Todd. É uma caixa, uma urna. Muito simples. Simples. Essa peça aqui é até interessante, que a gente pode abrir. Porque a pessoa tem o conceito dela. A noção de tamanho, né? A pessoa tem um conceito de volume da peça, a peça montada. Então vou estragar um pouco essa daqui. Isso aqui é um produto em torno. Acho que é legal mostrar isso. Olha o tamanho que é a peça original, né? O recorte que ela levou. Toda a parte de informática que ela recebe, de criação, de desenho, metragem, para poder fechar e ser uma urna. Exatamente. Tudo isso. Você vê aquela peça pequenininha fechada ali, aquele volume, né? Ela num plano, é outra todos coisa. Os detalhes de vínculo, corte que ela recebe, a parte de criação, como é montado, né, o layout para dispor para você daquela. E é papelão, ó. Aqui. Papelão. Um papelão um pouco grosso, né? Que barato que é. Eu tenho mais uma para finalizar, uma peça muito simples, que é de matéria que é esse? Isso aqui é um foam impresso. Foam. E aqui ele tem uma lâmina aqui de material brilhante, né? Uma lâmina como se fosse alumínio. Uma peça simples. E é impresso em cima disso, para dar a ideia de como se fosse aqueles globos de danceteria, né? Pelo brilho, né? Pelo brilho que ela faz. Exatamente, ó. Você imagina essa peça pendurada, né? Isso é um móvel, então ela fica pendurada, os braços pendurados, dando um efeito reflexo. Exato, como se fosse um globo mesmo de danceteria. Pessoal, olha, é muito legal isso de hoje, né? Eu quero mostrar a vocês o que a informática traz, né? De uma outra forma, aliado à criação do homem. Porque, como o Sérgio falou no começo, nosso internauta aqui, e você completou. A informática veio como uma ferramenta, como eu coloquei no site, de criação, auxiliar a toda essa criação, e não tem fim isso aí, né?
Isso não tem fim porque a criação vai longe. A criação vai longe, os aplicativos eles cada vez evoluem mais nesse sentido, facilitando ainda Cada vez mais evoluídos. Exatamente. Então, como a gente fala, você, a partir do momento que você utiliza uma ideia, uma criação e viabiliza dentro de um aplicativo, uma ferramenta, cada dia você vai ter coisas mais inusitadas ainda aparecendo no mercado. Legal. Pessoal, estamos acabando nosso programa já, o Contra Antidel. Quero que a Carlinhos deixe um telefone, um contato para o pessoal que quiser interessado. Também tem que envelopar os seus carros, os seus ônibus, os seus caminhões, ou simplesmente ter uma peça em casa, ou uma ideia, porque também a coisa funciona em parceria. Exato. Eu tenho uma ideia para fazer um projeto, vamos procurar em site. Junto com o cliente, com esse parceiro. E isso é Brasil todo, Brasil, mundo, A gente né? atende o Brasil inteiro. Me dá o endereço, Carlinhos, então, fala para mim. Lá, Avenida Chibarás. Avenida Chibarás. Chibarás. 988. 988. A gente está em Moema. Telefone 5055 5055 1790. 1790. Já coloquei o site no ar, tá? www.primemedia, já coloquei no site, .com.br. Queria que tivesse suas outras considerações sobre alguma coisa, um recado, telefone para contato. Obrigado, e se tiver alguma dúvida com relação ao que foi falado aqui, mesmo quiser trocar maiores informações, está aí os contatos, entendeu? E a gente está disponível, e prazerzão estar sempre aqui com você aqui, participar do programa, e sucesso sempre, né, meu amigo? Inclusive eu quero reafirmar que a nossa vinhetinha, ele é o meu criador, ele é meu papai da vinheta, tá muito 10. Um abraço a você, internauta, que ficou conosco até agora. Tenha um bom dia. Um abraço a todos que participaram, Marcelo, a Nica, o Sérgio, o Miguel, o Pen Barreto, todos vocês. Até a semana que vem. Fique com Deus, um grande abraço e tchau.